7h24 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Eu olho o calendário só para confirmar realmente, porque noção de tempo tá complicado pra gente que, né, tá nessa pandemia aí, dificilmente alguém tem a exata noção do tempo. E o ano se foi, dezembro já começa a caminhar pro Natal também. Bom, hoje é dia 7, uma ótima semana a todos, muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vindo aí a você que nos acompanha pela Folha FM e também pelo nosso streaming no Face, onde você acompanha ao vivo as imagens deste programa. Com prazer recebemos hoje o Fábio Ribeiro, ele que é vereador, eleito para mais um mandato com 2.537 votos, ele é do PSD, é franco favorito aí à presidência da casa, tem hoje o seu nome aí, né, muito cogitado para tal cargo. Mas ele vem para comentar com a gente sobre um apanhado geral dessas eleições, da sua eleição, da renovação da casa, enfim, de tudo isso. Fábio, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação, você é sempre muito bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição, não diferentemente de hoje, então seja bem-vindo aí mais uma vez, querido. Bom dia, Cláudio, bom dia, amigo Arnaldo, bom dia, amigos, aí da Folha no Ar. É um prazer muito grande estar com vocês conversando, não só sobre eleição, mas sobre a perspectiva do nosso município, que a gente já falou em off, né, Cláudio? Não é muito boa não, mas nós temos fé em Deus, aproveitar, fazer uma reflexão que nós estamos no tempo do advento, que é o tempo da espera do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mandar um abraço a todos por isso, que é um momento de reflexão, que a gente possa estar realmente trazendo nessa conversa alguma coisa a mais, para o nosso município. Certo. Fábio, vou começar com você com relação a a notícia da semana, a expectativa da semana, que é o julgamento da chapa Vladimir Frederico, que está marcado para quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. Qual a sua opinião, qual a sua expectativa quanto a esse julgamento? Lembrando que, além de aliado do Vladimir que venceu a eleição, você é presidente do partido que venceu a eleição, você é presidente do PSD. Qual a sua expectativa com relação ao resultado desse julgamento? Primeiramente, eu queria agradecer ao povo de Campos, que elegeu o candidato do PSD a prefeito de Campos e também elegeu 4 vereadores do PSD. Então, eu como presidente, eu gostaria de agradecer aqui, agradecer a Deus, mas também aos eleitores de Campos que realmente entenderam a proposta do PSD nessa eleição, que é uma proposta realmente de renovação, de controle das contas públicas, mas também de avançar no desenvolvimento, na questão da empregabilidade. Então, eu queria agradecer aí aos eleitores de Campos que realmente deram essa confiança ao PSD Campos. Eu, como presidente, agradeço realmente com muito carinho. Na questão do julgamento, Arnaldo e Cláudio, eu estou muito confiante, porque como você bem disse, Arnaldo, é a questão administrativa da descompatibilização do Frederico. O Frederico, que realmente somou muito na chapa, a gente não pode negar isso, foi brilhante durante a campanha toda, realmente agregou muito na chapa do Vladimir, a sua posição, principalmente não só no setor produtivo, mas também na chamada pedra que a gente chama, a 98 e a antiga 99, a 249, e um pouquinho da 76, ali no Jardim Carioca. O Frederico foi muito importante. E eu estou muito confiante, porque, como você também bem falou, teve um precedente recente da questão do município de São Paulo, de uma coisa muito semelhante, da questão da saúde, um diretor técnico da Santa Casa Misericórdia lá do município, então, que também é um hospital filantrópico. Então eu estou muito confiante, porque também a gente tem que levar em conta que fazer uma nova eleição não é barato, e você tem hoje um resultado democrático, que a maioria dos eleitores de Campos escolheram a chapa Vladimir Garotinho e Frederico para governar a nossa cidade, e eu estou muito confiante. Agora, você colocou aí essa questão vamos fazer esse primeiro bloco, uma análise da eleição, então. Você colocou essa questão do resultado na pedra, quanto o Frederico foi importante
sobretudo nessa atuação, não só, mas sobretudo. Mas como que você viu esse resultado de segundo turno? Até porque o Vladimir abriu uma vantagem considerável no primeiro turno, né, e no segundo turno a diferença foi bem apertada, com um crescimento expressivo, né, que merece registro, do Caio Viana. E na Pedra foi, né, a maior diferença pró-Caio Viana. Na 98 foi a diferença absurda pró-Caio Viana nessa eleição. A que se atribui a isso? É o histórico antigarotismo na Pedra? Dá para se quebrar isso? Você, como presidente do partido, que tem aí o principal representante hoje do clã na política local, dá para pensar em quebrar essa barreira no 98? Olha, Arnaldo, na minha concepção, realmente existe uma questão cultural até, não é a questão, não é nem é uma coisa que vem crescendo, a questão antigarotismo. Então, existe isso, a gente sabe que existe e sabemos também que dá para quebrar isso. Como que a gente quebra isso? Com trabalho, realmente com trabalho, com transparência, com participação, não é? E uma das maneiras é você tendo ao lado do prefeito Vladimir hoje uma pessoa que é realmente da Pedra, que é do setor produtivo, que faz muito essa relação. Ele conseguiu minimizar esse antigarotismo no primeiro turno e no segundo turno também minimizou, na minha opinião. Tanto é que o crescimento do Caio realmente teve, mas não foi suficiente, né, porque nós tivemos uma boa votação, excelente votação de novo, na 76, em Guarulhos, e também no interior. Não é? O Vladimir, tirando poucas localidades, ele deu realmente um show de bola no interior. Né? A 129 do interior, que é a minha área, por exemplo, que vai ali de Santa Cruz até Serrinha, né? O Vladimir ganhou em todas as localidades, né? E ganhou bem, né? Também fez assim na 100ª, perdendo, acho que só perdeu foi em Murundu, se não me engano, só perdeu em Murundu e Chaves Paraíso. Também nas outras localidades ali da 100ª, da antiga 100ª, ele ganhou muito bem. E na Baixada, não é, perdeu em Farol, perdeu em Baixa Grande, mas nas outras localidades também ganhou. Então, realmente, o interior e a periferia, né, como ele mesmo falou aqui no programa com vocês, realmente apostaram muito, né, nessa nova... a gente sempre teve essa fórmula de colocar um popular, né, com uma pessoa da Pedra. Mas dessa vez a gente pegou o setor produtivo. E a gente está muito esperançoso, porque a saída de Campos realmente, além que eu estava conversando com o Cláudio Nogueira, a gente tem que estar conversando, tem que estar dialogando, a gente tem que pensar nisso. A eleição acabou, agora é daqui para frente. É lógico que a gente tem que passar aí na quinta-feira com um julgamento, mas eu estou muito confiante, tranquilo. Agora é para frente, a gente tem que sentar, né, e conversar Campos, aquilo que precisa fazer em Campos. E o que precisa em grosso modo, a questão do equilíbrio fiscal, de um equilíbrio fiscal muito forte, né? Você com redução de despesa e trazendo novas receitas para Campos. As receitas não se fala em aumento de tributos, mas sim trazer novas parcerias para Campos. E aí o diferencial do Vladimir, no meu modo de entender, que é o relacionamento. Estava falando com o Cláudio mais cedo hoje, Vladimir consegue hoje, né, apesar de jovem, ter um relacionamento tanto na esfera federal, por ter sido deputado federal por 2 anos, quanto na esfera estadual, né? Já que nós temos, por exemplo, um parceiro da sua cidade, né, o Bruno Dauari, que é membro hoje, né, do governo estadual. Então, a gente tem essa facilidade, né, de relacionamento, e isso vai ser muito importante para a nossa cidade. Então, a gente tem que, vencidas as eleições, ele também já falou isso, e eu também comungo dessa opinião dele, nós temos que sentar e conversar com as forças adversárias, sim, porque Campos precisa de uma atenção muito grande. O Bruno realmente tem domicílio eleitoral da minha cidade, mas é um aliado antiguíssimo do Vladimir, e não me furto de falar que a primeira eleição do Bruno foi fruto de esforço total do Vladimir. Eu acho que isso aí é inegável para a história política recente da nossa região, né? Mas falando sobre essa questão de se escolher alguém do setor produtivo, você aventou essa possibilidade de dinheiro novo, que foi muito discutida nessa eleição. Acho que foi um dos termos mais utilizados
nesta eleição, né? Os candidatos a prefeitos falaram muito em dinheiro novo e você colocou o que Vladimir poderia fazer. Mas agora, e o setor produtivo aqui de Campos? O que pode esperar, no seu ponto de vista, do mandato do Vladimir Frederico? Na questão de atração de novas empresas, possível isenção de impostos, criação de zonas de negócio, qual a expectativa econômica? E se você acredita que realmente o maior desafio do próximo prefeito, seja ele o Vladimir confirmado agora, ou seja quem for, é a questão econômica? Olha, a primeira coisa que um setor produtivo espera, né, o empresário espera de um governo é segurança. É você ter segurança, né, ter uma credibilidade, ter tranquilidade para você poder investir, certo? E isso, com essa chapa Vladimir e Frederico, realmente eu acho que esse feedback vai vir realmente muito fácil, entendeu? Então, a gente, como é um compromisso do Vladimir e do Frederico, uma zona, né, especial de negócio ali, perto ali de São João da Barra, ali perto da nossa Baixada, né, para que possa estar facilitando e realmente o município de Campos entre nesse complexo que você sabe que é uma realidade hoje, que é o Porto do Açu, não é isso? Então, é uma questão que é um ponto, mas o que eu chamo a atenção é a questão da credibilidade. Quando você tem um governo e o governo te passa segurança, aí o investidor participa com a maior, né, de uma maneira mais eficaz ou assim, mais incisiva. Então, eu acredito que o ponto principal aí hoje é a questão da segurança. E aí, sim, você tem a questão do centro do abastecimento, que é na antiga ali, SEASA ali, que vai ser uma coisa muito importante para o nosso município. Você tem a questão de fortalecer o interior, de estar resgatando as estradas, porque, por exemplo, hoje eu sou de uma região, Cláudio, o Arnaldo, de uma região que tem 3 fontes de água minerais, né, que é em Lagoa de Cima. Nós temos 3 fontes, as 3 fontes funcionando muito bem, mas não tem estrada. Hoje os empresários ali sofrem com a questão dos caminhões porque as estradas estão esburacadas. Então, quer dizer, essa participação do poder público junto com a iniciativa privada é importantíssimo para o resgate, né, do nosso município no que diz respeito à empregabilidade, porque a gente sabe que a prefeitura não tem que ter cabide de emprego, não tem que ser empregadora. A prefeitura não pode ser o maior empregador, tem que ser, sim, um fomentador do desenvolvimento do nosso município. Então, eu acredito que essa segurança vai trazer, sim, bons frutos para o nosso município, sabe, Arnaldo? Sim, eu vou encaixar aqui então a pergunta da Silvana Venâncio no grupo de WhatsApp aqui do programa. A Silvana colocou: vereador, qual será seu primeiro projeto para a Câmara, sabendo que conta com o apoio do prefeito Vladimir Garotinho? Qual será a sua prioridade? Olha, a prioridade, a gente vem conversando bastante com os eleitores, né? Na eleição a gente fez bastante encontros, preservando a questão do distanciamento, mas nós conversamos bastante, a questão da empregabilidade. Eu acredito que você, quando oferece emprego, você está oferecendo dignidade à pessoa. Então, a gente tem uma situação muito difícil hoje, que vem a questão da Covid, que vem a questão dos investimentos que o município não fez nenhum ao longo de 4 anos, muito pouco investimento. A gente sabe da situação ruim, mas a minha principal bandeira hoje é a questão da empregabilidade, de defender, né, medidas para que realmente, tanto no comércio quanto nas empresas, nas indústrias, você gere emprego. E, lógico, fortalecendo o interior. Isso é a minha principal bandeira. Como seria esse fortalecimento do interior? O fortalecimento do interior, por exemplo, transporte. Você tem que levar um transporte de qualidade, não é? Porque hoje está difícil das pessoas até virem ao centro para fazer qualquer tipo de coisa, não só para trabalhar, não, para uma consulta, para qualquer coisa está difícil, porque o transporte está muito ruim para o interior. Então, com transporte de qualidade, você fortalece. Com a questão das vias, né, lutando, brigando junto com a prefeitura, lógico que não é função do vereador, mas você brigando por exemplo, vou te dar um exemplo da minha região, só da minha região. A estrada que liga Lagoa de Cima a Conceição de Imbé, ali tem uma fonte de Conceição de Imbé, ela está
não existe estrada. Então a gente tem que fortalecer. Você fortalecendo, só você consertando essa estrada, você vai gerar mais emprego em Conceição de Imbé, porque a fonte ali vai estar escoando a produção, né, de água, né, de uma forma melhor. E ali também, estou falando só da minha região, tá? E ali também tem vários laticínios, não é, que realmente também perderam a sua capacidade de venda por causa da estrada. Então, você ali realmente, você investindo, buscando, correndo atrás de parceria, não só com o município, para você estar recuperando aquela estrada importante. Então, ali você fortalece o interior através da questão do transporte e também da questão, né, das estradas. Então, isso aí vai ser minha bandeira, mas também nós vamos estar, junto com o chefe do executivo, elaborando projetos para fortalecer o comerciante e principalmente o prestador de serviço. Né? Uma das coisas que eu levantei na minha campanha é a geração do primeiro emprego. Porque o emprego está difícil no nosso município. Já pensou para aquele jovem do primeiro emprego, que não tem experiência? Então, você pode estar dando uma ajuda fiscal para aquela empresa que realmente deu o primeiro emprego. Então, isso aí não é evasão de receita, porque você está gerando emprego e está dando dignidade, está gerando, na verdade, não é? Você vai estar gerando a economia. Então, a gente tem também essa bandeira da questão do primeiro emprego. Então, quando se fala em empregabilidade, vai estar sempre aí o Fábio Ribeiro, o vereador Fábio Ribeiro, defendendo essa bandeira. O prefeito eleito Vladimir, em entrevista aqui na semana passada, Fábio, ele colocou a possibilidade de redução de RPAs na Prefeitura de Campos a partir da criação de uma empresa municipal em que a pessoa seria contratada por essa empresa com todos os direitos garantidos pelo CLT, né, carteira assinada, e com isso a pessoa teria uma seguridade que não se tem com a RPA, e a RPA seria utilizado somente para sua finalidade realmente, né, que é o pagamento de serviço autônomo, que é utilizado de forma equivocada há algum tempo. E quando eu coloco algum tempo, um tempo inclusive em que você foi secretário de administração. Qual a sua opinião com relação a esse emparelhamento da máquina com RPAs, esse inchaço da máquina com RPAs que vem lá de trás, como eu falei, não só do governo Rosinha, mas vem lá de trás, e qual a sua opinião com relação a essa saída que o Vladimir encontrou? Você acha que é uma saída pertinente para que a Prefeitura continue contratando pessoal e dando garantia a esse trabalhador? Olha, Arnaldo, essa questão de contratação irregular, ela vem lá de trás. Em 2004, ela foi motivo de uma cassação, de uma anulação de eleição em 2004, né? A gente lembra aqui, o Arnaldo Viana, ele inchou a máquina e assim teve o caso Alberto Campista, né? Isso, perdeu seu mandato, nós tivemos eleições suplementares, não é isso? E é uma questão que a gente, em 2009, em 2008, teve uma decisão em que a Justiça determinou à Prefeitura que em agosto de 2008 tirasse os 40% e 60% dos terceirizados em dezembro de 2008. Aí a prefeita Rosinha conseguiu trazer esse acordo para 31 de janeiro de 2009 e nós fizemos um TAC, não é isso? Onde você terceirizamos a atividade meio, né, porteiro, vigia, ASG, e fizemos um compromisso de fazer uma realização de concurso. Por isso, nós fizemos bastante concurso no governo Rosinha. Né? Eu até brincava que nunca na história do município se fez tanto concurso como fez na época da Rosinha. Não é isso? Então, essa questão de pessoal, e eu fui voto vencido, porque eu perdi para o grupo financeiro na época, eu não sou a favor do RPA, o RPA, né, eu sou contra o RPA, isso é uma coisa minha, não é? Do Fábio, porque não dá dignidade, as pessoas não têm direito, não é? É uma contratação precária, não é? Então, eu sou contrário. Então, qualquer fórmula que você substitua a contratação, tipo de contratação para o RPA, é bem-vindo. Não é? Vamos analisar. Não é? Tem outros municípios que já têm essa empresa para a contratação, não é? de pessoal na atividade meio. Por quê? Porque a atividade meio é importante que a gente não faça concurso também. Por quê? Porque senão a folha incha muito. Entendeu?
Então, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que a sociedade é dinâmica, então você precisa realmente de tomar medidas em que você tem que ter realmente uma flexibilidade da sua atividade meio, mas tem que, por outro lado, tem que, no meu modo de entender, garantir todos os direitos trabalhistas para quem você contrata, entendeu? No meu modo de entender. E sempre usando aquilo que for possível de um processo seletivo, não é? Processo seletivo com bastante critério para que não esteja um aparelhamento da máquina, não é? Que realmente é uma coisa que a gente se viu aí, né? A gente não sabe, por exemplo, né? Eu acho que o Vladimir também falou para vocês aqui que uma das perguntas que ele fez ao atual prefeito é a quantidade e a lotação dos RPAs, porque a gente não sabe. Entendeu? Então a gente precisa saber. Eu estava conversando com o Cláudio aqui da dificuldade que nós vamos ter, não é, em janeiro para pagar a folha. A gente não sabe com quantas folhas nós vamos chegar atrasados. Nós temos janeiro, tradicionalmente falando, nós temos 1/3 de pagamento da educação, que não é pouca coisa. Não é isso? Nós não sabemos se nós vamos receber ou não o 13º para pagar, não é? Se ele vai pagar ou não. Já não pagou ano passado. Né, deixou para pagar ao longo do ano. E a folha de novembro e de dezembro. Então, a gente tem realmente, não é? É uma preocupação, e aí eu queria usar realmente da folha no ar e fazer um apelo a Rafael Diniz. Rafael, vamos colaborar sim, porque eu entendo a sua preocupação na questão da improbidade administrativa, de não estar passando porque ainda tem um julgamento de quinta-feira, mas, por favor, passe os números para que a gente possa estar estudando, né? Não faça mais, não cometa mais essa loucura, né, de não dar informação, porque nós precisamos das informações para planejamento, porque você sabe que gestão se faz com planejamento, não é de uma hora para outra. Como é que, se a gente tem um momento de arrecadação, e a gente sabe, né, que as festas do fim de ano impulsiona a arrecadação no início do ano, não é? No mês de janeiro ele é o mês maior de arrecadação, mas nós precisamos das informações, porque senão não tem como planejar, entendeu? Arnaldo, se você me permite, só dar uma reforçada voltar a esse assunto da contratação de uma empresa para contratação de RPAs. Nós tivemos aqui em Campos 2 exemplos, né? Acho que é Fundação Pelúcio e depois teve também a Facilite. Qual a vantagem de se ter esse tipo de contratação de uma empresa, né, de terceirizar o sistema, uma vez que é sabido, o vereador, que um servidor, por exemplo, um contratado direto pela prefeitura com o RPA, e aí eu ressalvo a questão que o senhor disse que está correto, né, é um contrato precário, onde não se tem direito a nada, é o salário e olhe lá, vamos dizer assim, mas onde é que o senhor consegue enxergar a vantagem, uma vez que é sabido que quando se traz esse tipo de situação, esse salário de um servidor só pode virar por 3 quase, aumenta-se a despesa muito grande num momento desse de crise que o município não tem, né, o recurso financeiro. Não, Cláudia, a empresa municipal seria um órgão do governo municipal. Não seria uma empresa contratada, não, terceirizada, não. Seria um órgão que seria criado especificamente para a contratação de pessoas, diretamente, de forma direta. Tipo uma secretaria. Seletivo, aí respeitando todos os direitos, entendeu? Então, isso é uma questão para ser analisada. Pelo que eu sei, existe sim em vários municípios, alguns municípios, mas tem função específica, entendeu? Tem função específica, não são todas as funções. Então a gente está estudando isso realmente, pode ser uma possibilidade que realmente, mesmo assim, vai agregar um pouquinho de valor, porque são os encargos sociais, porque quando você começa a pagar os encargos sociais que são devidos, eu estou aqui defendendo isso, certo? Claro. Aumenta. Lógico que aumenta.
mas é aquilo que Arnaldo falou, é você fazer o levantamento daquilo que você realmente precisa. Eu preciso de porteiro nos hospitais, então vamos fazer isso. Não preciso de tanto assim, eu posso usar a guarda municipal, eu posso usar monitoramento. Então, são saídas, né, que o gestor tem para isso também, entendeu? Então, a gente tem como minimizar, né, a quantidade, certo? E fazer realmente aquilo que realmente precisa. Então, a proposta do Vladimir é essa, né, da gente estar contratando aquilo que realmente precisa de forma mais adequada, né, que é realmente você preservar os direitos trabalhistas da pessoa contratada, entendeu, Cláudio? Perfeito. Passa a ser uma empresa municipal e aí e vai gerar um pouco mais de ônus também por conta dessa empresa, que vai ter que ter o administrador, a equipe e tudo, mas vai ter o controle lá na ponta do que está, para onde está indo e o que está fazendo, né? Mas a reforma administrativa que tem que ser feita é agora, entendeu? Você tem que reduzir realmente aquela questão, né, que ele falou que tem que verticalizar e tal. É agora que tem que ser feita. Está na hora de você realmente diminuir a máquina. A máquina da prefeitura tem que ser diminuída e ninguém pensa diferente disso. Não é isso? Você tem que reduzir o custo da máquina. Então, isso é uma forma que a gente vai estar trabalhando nisso aí. E eu estou confiante, né? Eu estava conversando com você mesmo falou que está confiante no nosso prefeito. Se me permite, você falar isso mais tempo. Não há problema algum. Acho que agora é aquela história. Eu falava aqui, até com o próprio Vladimir, ou na semana passada com o convidado, e a gente falava, Campos dos Goitacazes. Somos todos campos. Se acabou a eleição, você vai ter outro não, independente do que a TSE definir, mas o que eu estou falando é no sentido de torcer realmente por Campos, e independente de questão partidária, política, que ele seja o melhor prefeito da história dos últimos e pelos próximos 1000 anos. Não há problema algum quanto a isso. Não vejo dificuldade. Parabéns pelo seu posicionamento. Sabe, Fábio, é muito importante que se tenha as divisões de pensamento, de política, essa coisa, né, de pensamento contrário, até porque se for todo mundo pensar igual fica difícil. Mas agora é hora da gente torcer pela cidade. Se é Vladimir, se é você que tem chance de ser o prefeito também, caso dê problema, eu vou torcer por você, pode ter certeza disso, para que você acerte lá. Eu não acredito nessa possibilidade não, mas obrigado. Obrigado, agradeço. Arnaldo, são 7h52, se quiser fazer uma virada agora de bloco, ou fecha o... Então, até porque minha conexão caiu, perdi aí a última resposta de vocês. Eu só percebi quando você voltou, porque Beto fez o sinal aqui por conta do delay aqui do meu Face. Mas tá ótimo. Então. A gente faz um intervalo comercial agora, rápido. Próximo bloco a gente volta a falar com o Fábio Ribeiro. E ele fala então desse assunto que eu justamente, né, falei agora aqui, da possibilidade dele ser prefeito. Como assim? Né, numa eventual... problema aí com a candidatura do Vladimir, ele ganhando a presidência da casa, e de acordo com datas do TSE, essa coisa toda, ele pode assumir a Câmara e assumir a Prefeitura, né, até que se tenha um desfecho dessa coisa toda. E a gente volta já no próximo bloco. Isso é para a gente conversar e entender melhor no próximo bloco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus